Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre assíntota, mais precisamente sobre a assíntota vertical. E o que é uma assíntota vertical? A assíntota vertical nada mais é do que uma barreira, ou seja, uma reta, que se cria ali no gráfico, no plano cartesiano de uma função. Então, se a gente tem uma função como essa aqui, mostrada, e essa função ela vai de encontro a uma barreira, que no caso é essa reta aqui, definida pela variável k, essa reta eu posso dizer que ela é uma assíntota vertical. Ou seja, olhando pelo plano cartesiano que a gente tem aqui, por exemplo, eu risco uma reta em relação ao eixo x, mais precisamente passando pelo ponto A. Quando meu x for igual a A, eu tenho uma reta, ou seja, uma assíntota vertical nesse plano. Ou seja, quando eu colocar uma função aqui e essa função ela for limitada por essa reta, eu posso dizer que eu tenho uma assíntota vertical quando x é igual a dessa função. Mas isso é só graficamente. Então, teoricamente, a gente pode dizer que se a gente aplica o limite a uma função f de x, quando x ele tende a um valor k, por exemplo, pela direita, e esse limite ele me dá um valor de mais ou menos infinito, eu posso dizer que esta função ela tem uma assíntota vertical. E isso vale a mesma coisa se eu pegar o limite pela esquerda. Então, eu tenho x tendendo a k pela esquerda da minha função f de x. Se esse limite ele me render um valor de mais ou menos infinito, eu posso dizer aqui que eu tenho uma assíntota vertical, tanto pela direita quanto pela esquerda. Se eu calcular a função e algum desses critérios for válido, então eu já posso dizer que essa assíntota existe. Então, para ficar mais claro, a gente vai fazer aqui um exemplozinho que ele pede para determinar a assíntota vertical da função a seguir. Então, a minha função é o f de x igual a 2x sobre x menos 1. Então, como é que eu defino essa assíntota vertical? A gente sabe que essa função ela é uma função racional. E aí eu entro num ponto de que, para você definir uma assíntota vertical, você pode definir ela com base em alguns dessas funçõezinhas aqui. Então, vai ser mais fácil encontrar uma assíntota vertical quando a gente tiver, por exemplo, uma função racional, porque a gente sabe que essa função racional ela vai estar limitada em algum ponto do domínio dessa função. Isso vale também para raízes e para ln de números negativos. Então, se eu tenho, por exemplo, funções de raiz de x ou ln de x, quando um número for negativo, eu vou estar limitada ali a um valor. Então, vai ser mais fácil de definir essa assíntota. Então, como aqui a gente tem uma função racional, a gente sabe que o domínio dessa função, ou seja, o domínio da f de x, ele vai estar escrito para todos os números reais, exceto o número 1. Porque se eu colocar x igual a 1 aqui, eu vou ter 2 dividido por 0. E isso é uma indeterminação, então eu não consigo definir esse valor. Então, essa função ela vai estar definida dentro do domínio para todos os números reais, menos o número 1. Portanto, eu vou calcular a minha assíntota com base aqui no domínio na função. Então, eu posso aplicar o limite de 2x sobre x menos 1 para quando x tende a 1 pela direita, e posso fazer a mesma coisa para a função quando x tende a 1 pela esquerda. Então, calculando esse valor aqui, esse limite, eu vou colocar o x em evidência, né?
que é a variável de maior potência. Então, se eu colocar esse x em evidência, eu tenho aqui 2x, aí eu ponho o x em evidência, então eu vou ter 1 menos 1 sobre x. E aí, eu posso substituir aqui o meu limite. Então, quando eu substituir o limite dessa função, eu vou ter que, se eu substituo o número 1 aqui nessa função, eu vou ter um valor muito grande dividido por um valor muito pequeno. Então, isso aqui vai me levar ao mais infinito, certo? E se eu fizer a mesma coisa aqui, substituir o x por um valor negativo, a única diferença é que esse denominador aqui, ele vai ser negativo. Então, ele vai fazer com que a minha função, ela tenda a menos infinito. Ou seja, essa função f de x igual a 2x sobre x menos 1, ela tem assíntota vertical, e essa assíntota vertical é igual a 1. Então, eu posso dizer que x igual a 1 é a assíntota vertical da função. E aí, graficamente, a gente pode representar aqui bem grosseiramente o gráfico dessa função com assíntota. Então, tenho aqui o plano cartesiano. Aqui é o x, aqui é o y. E aí, eu vou ter uma função mais ou menos assim. E aí, x igual a 1 vai ser a minha assíntota vertical. Vocês podem perceber que essa função ela também está limitada a um valor aqui. Esse valor, no caso y, que a gente não sabe, ele vai ser uma assíntota horizontal. Mas isso aí é um assunto para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda um e-mail para a gente. Até a próxima!